E já estamos de volta com o programa Vida é uma Arte, comigo, Adriana Oliveiras, para você. E agora eu quero mandar beijos, tá? Beijos para todos da minha página, programa com Adriana Oliveiras, a cada dia mais seguidores. Eu agradeço de todo o coração e todo dia eu tento colocar coisas legais para todo mundo. E também quero mandar beijos para todos que estão assistindo o programa. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Estejam sempre comigo nos programas e cada programa, muita novidade, muita informação para você. E também quero mandar beijos para Wagner de Almeida, filho da Casa Nova Vinhos, nosso novo parceiro aqui, do Salão Mares Studio Hair, Cabelo e Estética. Beijos para Mares, Mike Oliveira e toda a equipe do salão. E o contato do salão é o Face, né? Mares Studio Hair. O e-mail é maresstudiohair@hotmail.com. E agora eu trouxe um convidado muito bacana para vocês, e nós vamos falar sobre escotismo. Trouxemos para vocês o Marcos Ramaciato, que é supervisor de métodos educativos dos escoteiros do Brasil, de São Paulo, e nosso assunto será o escotismo. Seja bem-vindo, Marcos, ao nosso programa. Boa tarde, Adriana, tudo bem? Tudo bem, é um prazer trazê-lo aqui para falar um assunto muito legal, para incentivar as pessoas também ao escotismo. Eu também já fui bandeirante na minha época, né, que agora é escoteiro, e tem muita coisa legal para passar, né? E, Marcos, quem fundou o escotismo e onde? Bom, o movimento escoteiro ele foi fundado na Inglaterra. Certo. Por Robert Baden-Powell. Ele era um militar na época, e no começo do século XX percebia-se que os jovens ingleses eles precisavam de alguma referência além da educação formal. E a partir das influências que ele teve e contatos com educadores, certo, ele concebeu um método muito prático, e esses jovens começaram a utilizar esse método para ter suas vivências nas praças lá na Inglaterra, e de repente começaram a surgir grupos escoteiros no país. Certo. E qual que é a finalidade do escotismo? Olha, a finalidade do escotismo ela é essencialmente trabalhar o caráter do jovem. Porém, utilizando atividades que trabalham o físico, o intelectual, especialmente o caráter, a espiritualidade, trabalhar também o social. E com tudo isso daí, que a gente concebe como método escoteiro, então o nosso objetivo é fazer com que o jovem se prepare melhor para o mundo. E assim, é até bacana você falar, porque hoje em dia tem muita gente assim, jogada nas drogas, alcoolismo. A gente pode, através do escotismo também, tirar esse foco, né? Colocar para um foco assim, digamos, para você ter uma ocupação, para mudar sua mente também, ajuda também, né? Bom, o escotismo ele é um programa educativo, tá? Que começa nos 6 anos e meio e vai até os 21 anos. Dentro desse programa educativo, diversas questões, como essa que você acabou de dizer, como o consumo de drogas, o consumo de álcool de maneira inadequada, questões relacionadas à saúde e às demais relações humanas, são tratadas nesse programa educativo. Certo. Dessa forma, compreendemos que podemos contribuir para o desenvolvimento e de que o jovem, o educando, ele não tenha contato com esse tipo de prática. Sim, porque vai ocupar a mente, vai ter atividade, vai ser bem bacana, né? O escotismo ele é 100% prático. Assim, né? Ele é todo o tempo ao ar livre, conforme mesmo o Baden-Powell, o fundador, diz, ele é um grande jogo ao ar livre. E assim, quais atividades são aplicadas? Olha, como eu acabei te dizendo, voltando um pouquinho, o escotismo ele é um método de educação que utiliza as atividades ao ar livre como principal ferramenta para que o programa educativo seja efetivado. Então, são jogos, são atividades educativas como debates, como a participação em mutirões, a participação em grandes acampamentos. Tem viagens também, não tem? Sim. Como eu te disse, a gente está sempre fora das 4 paredes. Assim, né? Estamos sempre saindo, sempre fazendo excursões e, principalmente, né, que é o gosto de todo escoteiro, acampando. Ah, isso é tudo de bom, né? E assim, qual a estrutura da organização? O movimento escoteiro ele é um movimento mundial. Então, hoje a gente tem cerca de 28 milhões de escoteiros no mundo todo, espalhados em diversos países. E, para organizar isso, existe um escritório mundial, que hoje ele fica localizado na Suíça.
E além do escritório mundial, existem as regiões que são divididas de acordo com os continentes. Certo. Dentro de cada um dos continentes existem as organizações nacionais, e no caso do Brasil existem as organizações regionais, que estão submetidas à organização nacional. Entendi. E assim, existe cargos e hierarquias dentro do escotismo? Olha, existe uma estrutura e cargos também. Porém, esses cargos eles só existem para manter essa estrutura e não de uma forma que existam relações de poder, onde um manda mais que o outro. Na verdade, o importante do escotismo é que o jovem tenha a voz dele lá e ele possa opinar e construir um movimento escoteiro de acordo com as necessidades que ele tem. Então, dentro do programa educativo, existem sim alguns cargos, porém, nós incentivamos que cada uma dessas crianças, cada um desses adolescentes, ocupe um pouquinho de cada um deles, para que eles possam ter a experiência em cada uma dessas funções e mostrar o que eles têm de melhor. E assim, um exemplo, a pessoa chega lá a partir de que idade? 6 anos? 6 anos e meio. Aí ele vai a um determinado grupo. Sim. Aí a idade vai aumentando, ele vai mudando de grupo, é isso? Isso. No escotismo existem 4 ramos. Certo. Dos 6 anos e meio até os 11, são os lobinhos. Depois dos 11 até os 15 incompletos, são os escoteiros, propriamente ditos. Certo. Depois são os sêniores e guias, que são de adultos? 15 a 18 anos. Certo. E dos 18 até os 21 anos são os pioneiros. Cada um desses ramos, eles têm um enfoque e um tipo de atividade específica que é tratado dentro do programa. E assim, depois, se a pessoa for até 21, se a pessoa tiver mais idade, ela pode entrar também, participar ou não? Pode também. Ela pode atuar como um adulto voluntário, onde ela vai poder escolher ou atuar na parte administrativa de um grupo escoteiro, ou atuar como um educador. E aí tanto o adulto que opta pela parte administrativa como a educativa, passa por uma capacitação de mais de 150 horas, onde ele torna-se apto a atuar junto ao jovem. E assim também, o escotismo está presente em outros países também? Sim. E assim, tem encontros que abrangem todos os países ou não? Existem encontros. Existem encontros nacionais, onde todos os escoteiros do Brasil se reúnem. Uhum. Isso. A gente chama de jamborees. Tá? É o jamboree nacional, no caso esse. O próximo vai ser em Natal. Além disso, existem os jamborees pan-americanos, existem os jamborees interamericanos e existem os jamborees mundiais. E assim, como é dividido assim por estado? São grupos, são distritos? Como é feito a divisão? Olha, a divisão aqui em São Paulo é feita da seguinte maneira. Existem distritos escoteiros. Esses distritos escoteiros são compostos por grupos escoteiros, que são unidades menores. Tá? E esses distritos, eles organizam o escotismo na região deles. Por exemplo, o ABC Paulista. Certo. Eles têm lá um distrito que regula a prática do escotismo, tem um voluntário que também consegue orientar todos os outros grupos escoteiros, e ele se reporta ao escritório regional, à região de São Paulo, que é o centralizador da prática no estado. E assim, São Paulo é onde abrange mais grupos? No Brasil, sim. No certo. Brasil, hoje nós temos... O estado de São Paulo tem 20 mil associados. Nossa, que bacana. E vários distritos também, regiões? Sim, nós temos hoje em torno de 310 grupos escoteiros no estado de São Paulo. Ai, que bacana. E assim, você sabe como surgiu no Brasil o escotismo? O escotismo chegou a partir de marinheiros que conheceram o escotismo na Inglaterra e trouxeram um uniforme aqui para o Brasil. E a partir do momento que trouxe o uniforme, mais as literaturas, começaram a implantar o movimento e disseminar um pouco do que é o escotismo hoje aqui. A pergunta, qual o lema do escotismo? É sempre alerta. Sempre alerta. E a gente faz os sinalzinhos, pode fazer pra gente, para quem não conhece, né? Isso. E tem também, eu sei, ainda lembro, o significado do dedinho. Vamos lá. O outro pelo maior, né? Isso, é o maior ajuda sempre o menor, Deus, pátria e família. Isso, olha só, a gente tem todo o significado, e assim, e é bacana, porque eu gostaria também de que você falasse alguma coisa para incentivar as pessoas, onde elas podem procurar um grupo para entrar, ela ou seus filhos. Aqui em São Paulo, a melhor opção para você conhecer um pouco mais do grupo do movimento escoteiro
é visitando o nosso site, que é www.escotismo.org.br. Lá você vai encontrar os nossos contatos e vai poder ver onde tem um grupo escoteiro perto da sua casa para encaminhar os seus filhos ou a criançada lá. A família toda também, né? Pode ir lá conhecer e com certeza vocês vão ser muito bem recebidos. Certo. E assim, o contato, gente, do Marcos Romaciato é www.escotismo.org.br e o telefone é o 011 3237 1588. E agora o Marcos vai receber presente do nosso programa. Oba. Todo mundo ganha presente, gente. Vai ganhar vinhos da Casa Nova Vinhos, vai ganhar brigadeiros da Brigadeiro Design e revista Craft Artesanato. Muito obrigada pela sua participação, viu, Marcos? E assim, espero que todo mundo, a gente tenha deixado uma sementinha para o pessoal. Mas eu quero ser escoteiro. Muito obrigado pela oportunidade. É muito importante poder falar de escotismo aqui na Demais TV. Estão todos, de fato, convidados. Vão lá, vão viver essa aventura que é o escotismo. Vão conhecer um pouco mais do que é o movimento escoteiro, dessa grande fraternidade mundial. E sejam sempre muito bem-vindos. Eu que agradeço, tá? E também incentivo, o pessoal tem que ter atividades, escotismo, outras atividades também, porque a gente tem que estar sempre com a mente procurando coisas novas, descobertas, conhecimento, né? E sempre ativo para não pensar em besteira, cair em mundos que não devemos nem citar o nome, né? Então, mas é importante. E muito obrigada, viu, Marcos? E está convidada a voltar outras vezes para a gente abordar outros temas dentro do escotismo, tá? Obrigado. Muito obrigada. E agora, gente, a gente vai dar um intervalo e daqui a pouquinho tem mais programa para você. Até lá.